Quem o Santos pode subir da base nesta temporada para ajudar o time principal a alcançar seus objetivos em 2025? A gente vai analisar alguns jogadores e falar sobre eles logo depois da vinheta. Fala, seus peixão, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Vamos falar aí de jogadores da base, né? Foi pedido lá no grupo de membros aqui do canal. A galera fez a sugestão e eu acho que é legal da gente falar, né? Porque a gente fala muito de contratação e tal, mas para quem acompanha o Vem Pro Peixão desde o começo, ou para quem acompanha há um bom tempo, sabe? Bom tempo, ó, da base. Sabe que eu sou um grande defensor de atletas da base sendo utilizados no time principal. Eu acho que um clube, majoritariamente, um clube no geral, não o Santos especificamente, mas principalmente o Santos, tem que olhar sempre para sua categoria de base e ver o que você tem disponível para poder utilizar no time principal, em vez de sair contratando. Por exemplo, lateral direito, e eu vou usar esse argumento porque o Santos está em vias de contratar o péssimo Igor Vinícius, lateral direito do São Paulo, formado na base, inclusive, né? Mas enfim, foi formado na base, foi embora, fez a sua história e tá voltando pro Santos, né? Inclusive machucado, né? Tá se recuperando de uma lombalgia lá no São Paulo e logo em seguida ele virá ao Santos, né? É o que tudo indica, informação do Musetti, da Brino, do Sormani, enfim, né? O Igor Vinícius será atleta do Santos. E aí, olhando para esse tipo de contratação, que me incomoda bastante, eu resolvi olhar para a base, né? Óbvio que entre Igor Vinícius e JP Sherman, eu sou 1000 vezes JP Sherman, tá? Por mais que tenha todas as ressalvas que vocês adoram falar, ai, não serve, é sempre a mesma história, né? Não serve até sair do time, quando sai, serve. É sempre assim, cara, em 90% das vezes, tá? Tem um monte de gente, eu nem acho que o Ângelo deva voltar pro Santos, tá? Sempre defendi, acho que foi mal formado, acho que foi utilizado errado, mas teve bastante jogos, teve suas chances, né? Enfim. Mas tem muita gente que hoje gostaria de ter o Ângelo de volta, entendeu? Mas que aqui tacava pedra. É uma subversão do caminho natural. Mas enfim, vamos falar sobre esses atletas, tá? Antes, vai lá na Foot Fanatics, nosso patrocinador, 7% de desconto na loja inteira. Estou sim com a minha camiseta do Santos, a terceira camisa azul, lavadinha, cheirosinha, que delícia, né? Camisa azul do Peixão dessa temporada, lançada aí com a volta do Neymar, o Eu Vou, Mas Eu Volto, é dois! É dois! Né? Então, Eu Vou, Mas Eu Volto. Você tem 7% de desconto em todos os produtos da loja, inclusive no Departamento Santos. Óbvio, você bota tudo no seu carrinho, bota lá Peixão na Fut 7, você tem 7% de desconto. O link tá na descrição ou neste QR Code, aqui eu sempre erro a medida. Neste QR Code aparecendo aqui na tela para você adquirir seus produtos, tá? Em toda a loja, todos os produtos, tá? Inclusive em produtos já com desconto. O desconto Peixão na Fut 7 se soma a esse desconto, tá? Então se tem um produto com 50% de desconto, 30, 70, você bota mais 7% com o cupom Peixão na Fut 7. Vai lá na Foot Fanatics, tá certo? Garanto que você vai curtir, melhor loja da Galacta. Continuando aqui. Vamos falar de alguns atletas do Santos da base, tá? Primeiro eu quero ir justamente na lateral direita. A gente tem uma carência assim na lateral, quem tá sendo utilizado hoje é o Escobar como lateral direito, é uma subversão do que geralmente é um lateral esquerdo jogando na direita, é quase impossível de acontecer. Foi até legal porque algumas pessoas lembrando, pô, o René no Flamengo chegou a jogar de lateral direito algumas partidas e tal, o Escobar tá fazendo a mesma coisa. Tá indo até bem, comparado ao Léo Godoy, tá um monstro, né? Mas, já que o JP Sherman tá aí no mercado, provavelmente o Santos vai negociar, aí eu olho pra base. Em vez do Igor Vinícius, o Mike eu sou a favor, tá, gente? O Mike eu acho que sim, vale a contratação. O Igor Vinícius não. E aí, o que eu penso? Pô, o Igor Vinícius é mais caro, mais velho, sem potencial de revenda, do que o Gabriel Simples, por exemplo. Tá na capa do vídeo, tá no centro da capa do vídeo, né? O Gabriel Simples é um lateral direito, tá no sub-20, né? Ele já vem se destacando no sub-20, só pra você ter ideia. No Brasileirão sub-20, o Santos não tá muito bem nesse momento. Depois da saída do Leandro Zago e a chegada do Maurício Copertino, o Santos não se encontrou no sub-20, tá? Tem oscilado demais. Nesse momento tá na 14ª posição, tá certo? Mas o Gabriel Simples desse time é um dos destaques positivos. No Brasileirão Sub-20, o Gabriel Simples tem 10 jogos, todos como titular, foi capitão até em alguns deles.
fez 3 gols, tá certo? Tem uma conversão muito boa de gols, não deu assistências, deu poucos passes decisivos, mas tem jogado bem. Defendendo, tem 6,3 bolas recuperadas por jogo, drible sofre 2 dribles por jogo, faz 2 cortes por jogo, e nesses 10 jogos ele teve 2 erros que levaram à finalização, mas nenhum deles levou a gol, tá? Tomou um cartão amarelo em 10 partidas, ou seja, um jogador que joga limpo. Além disso, o Gabriel Simples também pode jogar no miolo de zaga, tá? Numa linha com 3 zagueiros, ou também, né, fechando mais como um zagueiro central. E tem 1,84 m de altura, já é um atleta mais alto. Então, eu fico pensando, caramba, se vai trazer o Igor Vinícius, sobe o Gabriel Simples do Sub-20. Utiliza esse atleta. Não tá dando com o Sherman? Utiliza o outro. Tá subindo, é mais barato, já está no clube, você não vai ter que fazer acordo, você já tá com o atleta ali. Utiliza esse atleta. Para trazer um ruim, utiliza um jogador da base. Essa é a minha visão, para ficar bem claro, tá? Não tô dizendo, põe titular e ele tem que ser titular para sempre. Não acho. Eu acho que entre Aderlan, Léo Godoy e JP Sherman, eu sempre escolheria o JP Sherman. Entre Igor Vinícius e Gabriel Simples, eu sempre vou escolher o Gabriel Simples. É isso, essa é a minha linha de raciocínio. Pode discordar, mas essa é a minha linha de raciocínio, tá? Então, pra mim, eu subiria o Gabriel Simples, olhando pra carência do elenco, tá certo? Não sei se vai ser uma solução, mas eu acho que vale muito mais um teste nesse caso do que trazer um Igor Vinícius da vida, que vai ser muito mais caro. Com certeza 10 vezes mais de salário. Aí vamos pro segundo nome aqui. Óbvio que já subiu, voltou à base, é uma posição mais concorrida, que é o Vinícius Lira. Que eu até acho... Cara, o Vinícius Lira tem 1,87 m de altura, tá? Tem 17 anos. Pra mim, depois do Luca Meireles, acho que é o jogador do Sub-20 que eu mais gosto. Acho ele muito bom. Inclusive, ele foi bem no profissional quando subiu. Jogou muito bem aquele clássico contra o São Paulo na Vila Belmiro, pra quem não se lembra. Eu manteria o Vinícius Lira alternando entre time principal e base, tá? Só coloquei ele aqui porque eu acho que vale a lembrança. A gente não pode esquecer, é muito bom lateral. Vinícius Lira é muito bom lateral, tá? Principalmente na armação, tá? Ele vai muito, é um lateral que passa até a linha de fundo, tem o cruzamento como um dos seus principais pontos fortes. Ele é muito bom no cruzamento, na assistência para a área, tá certo? Ele deu 4 assistências nessa temporada, né, no Brasileirão Sub-20, em 11 partidas, foi titular em todas, jogou todos os jogos nos 90 minutos. É um dos principais jogos. O cachorrado está chegando aí. A torcida brasileira que chegou da escola, porque o meu cachorro precisa nadar, senão ele tem problema na coluna, né? Vem, filharada, sobe aqui. Esse é aniversário, né, bebê? É aniversário do Toby. Vem cá, Pedro. Sobe aqui, Pedro. Vem, vem. É aniversário do Totti hoje, 12 anos. Vem cá, Totti. Sobe aqui e dá um beijo. Você tá fazendo aniversário? Você foi na escola? Tomou banho? Vai pegar o biscoito. Eu não vou mais. Tô brincando. Eu vou sim. Né? Enfim, gosto muito dele, tá? O Vinícius Lira é um jogador muito, muito, muito bom. O terceiro nome, para mim, subiria também, Rodrigo César. Rodrigo César hoje está jogando como um meia ofensivo no Santos, fazendo a função do Neymar, do Roleiser, né? Acho muito bom jogador, tem 18 anos, né? Ele vai fazer 19 agora, né? Ele faz 19 daqui a um mês, né? Tem 18 anos de idade. O Rodrigo César foi aquele jogador que quase foi pro Grêmio e foi mantido no time. É um dos bons destaques positivos dessa temporada do Santos, né? Eu não vou ficar falando de Luca Meireles, tá, gente? Eu não vou ficar falando de Matheus Xavier, porque eles já estão no profissional, né? Eles estão sempre jogando no profissional, então eu vou evitar falar desses atletas. Eu falo ou que está só no Sub-20 ou ainda não subiu, ou quem subiu já desceu e ficou, né? Que é o caso do Vinícius Lira. Por isso o Rodrigo César está sendo falado aqui, né? O Rodrigo César, ele tem... Nesse momento, 13 partidas no Brasileirão Sub-20, 2 gols e 3 assistências, é um meia, né? Ele tem uma frequência de passes certos no campo de ataque de 81%, o que é um número bem notável, tá certo? Deixa eu ver outra coisa aqui que eu posso trazer. Ele recupera bastante bola por jogo, por ser um atacante, por volta de 2,5 por jogo de bolas recuperadas. É bom no drible. Tá? Eu tô trazendo números aqui do SofaScore que eu acho que é até para trazer um mapeamento. Nem todo mundo assiste o Sub-20, tá? Então é um jogador que eu gosto bastante. O bom do Rodrigo César é que ele é esse atleta que joga tanto de meia, quanto de 9, quanto nas pontas, tá? A preferência hoje dele é jogar como um segundo atacante ou um meio ofensivo,
mas ele já jogou muito do lado esquerdo, muito do lado direito, até como um camisa 9. É um jogador que eu subiria para o time principal, né? Para ser utilizado, para ser testado, até mais do que um Tassiano da vida, por exemplo. É um jogador que me agrada, tá? Gosto bastante do Rodrigo César, acho que ele tem muito futuro e muito talento. Aí vamos para outros jogadores que muita gente fala, né? O primeiro deles é o Robson Júnior, o Robinho, né? O Juninho, filho do Robinho, que tem bons números no Brasileirão Sub-20, tá? Mas é um jogador que ainda alterna entre o Sub-20 e o Sub-17. Ele fez um golaço no clássico contra o Corinthians, que aconteceu no Parque São Jorge, um 4-4 ali, um golaço mesmo. O Juninho, ele é canhoto, tá? Ele joga pelos lados do campo, ele geralmente joga do lado direito, principalmente do lado direito, fechando pro meio, tá? Então é aquele ponta canhoto que vai para cima, muito bom no drible, muito habilidoso, tá? Ele lembra muito o pai dele jogando, o estilo de jogo, né? A perninha fina, a pedalada. A diferença é que o Juninho é canhoto, o Robinho é destro, né? Mas o Juninho lembra bastante o estilo do pai. É bem habilidoso, bem talentoso, porém não subiria ainda. Por quê? O Juninho, ele ainda não é titular do time sub-20. Ele não tem físico, talento ele tem, tá? Bastante. É porque eu já vi algumas pessoas se manifestando, até pessoas com bastante seguidores, falando que ele deveria subir, que ele deveria ser testado. Óbvio que se você sobe um atleta desse, pode ser que dê certo, cara. Pode ser que encaixe, né? Pode ser que funcione. Mas a gente tá falando de um menino que ainda no sub-20 tem dificuldades físicas de estar no mesmo nível dos outros atletas, tanto que ele é um cara de segundo tempo. Ele é jogado, ele joga sempre no segundo tempo, né? Quando ele entra para auxiliar o time no segundo tempo. Então, é muito mais difícil pro Juninho ele ter essa frequência de jogos, né? Então ele vai alternando entre o Brasileirão Sub-20 e o Sub-17, tá? Então, ó, no Sub-20 ele fez 5 jogos, todos como reserva, tá certo? E fez um gol, justamente esse contra o Corinthians. No Sub-17, ele fez 3 jogos, tá certo? Marcou 2 gols, então já foi titular em 2, então já tem uma alternância diferente, né? Então eu prefiro ainda que o Juninho seja preparado para que não aconteça com ele a mesma coisa que aconteceu com o Ângelo, que foi colocado no profissional simplesmente para bater recorde e o Cuca lancei o Ângelo, entendeu? Eu prefiro que isso não aconteça, né? Eu já acho os outros citados mais preparados do que o Juninho. Ah, mas o Vinícius Lira tem 17 anos igual o Juninho. Tudo bem, tá? Eu entendo. Só que nem todos os corpos são iguais. Tem gente que tá preparada mais jovem, tem gente que não está, tá certo? Então acontece isso. O Robinho mesmo, quando ele sobe com 18 anos ali pro profissional, ele já vem de uma copinha sendo titular, né? O Santos não ganhou a copinha, mas o Robinho tava entre os artilheiros, foi bem naquela copinha de 2001, se eu não me engano, né? 2001 ou 2002. E aí ele sobe pro profissional já mais preparado fisicamente, mesmo assim, teve dificuldades no primeiro momento, foi se estabilizando durante o campeonato, e aí passou a ser o titular e a estrela que ele foi depois. Só que o Juninho ainda não tem isso, então eu espero que ele tenha mais apuração física para poder aguentar o ritmo do futebol profissional, porque eu acredito que se ele entrasse agora, pode até, num lance ou outro, mostrar o talento que ele realmente tem, e é bastante, mas ele vai sofrer muito fisicamente. Então, eu prefiro que ele tenha mais paciência para ser colocado no time profissional, tá? O outro caso é o Nadson, que tá no Sub-17, basicamente, jogou a copinha esse ano, tá? Mas ele joga no Sub-17, ele tem 16 anos ainda. Ele fez 16 anos durante a copinha, dia 24 de janeiro, né? Antes da final da copinha. Então ele jogou a copinha com 15 anos, ele é um cara que tá sendo preparado pro time profissional. Acredito que o Nadson, fisicamente, ele tá até acima do Juninho, tá? Fisicamente falando, por mais que seja um ano mais novo. Só que o Nadson eu já vejo, tanto ele quanto o Juninho, jogando a próxima copinha e os dois subindo em 2026. Eu acredito que é esse o caminho que vai acontecer. Os dois jogando de titulares na próxima copinha, na Copa São Paulo, tá? O Nadson acredito que vai ser isso. Ele vai fazer 17 anos no ano que vem, mas acho que fisicamente ele vai estar mais preparado do que o Robinho, do que o Robson Júnior, né? O Juninho está nesse momento, tá? O Nadson é titular absoluto do time Sub-17, é a principal estrela do Sub-17 do Santos, né? E eu acho que ele vai fazer a copinha e volta já pro profissional. Quase que aconteceu isso esse ano, mas, né, 15 anos de idade, então foi mantido ali no Sub-17. Nem jogou no Sub-20 ainda. Talvez no Brasileirão de Aspirantes ele possa ser utilizado,
né? Como o Lira foi ano passado e alguns outros atletas que estavam no Sub-17, tá? Outro que é bastante falado, que eu até acho que vale a pena a gente ficar de olho, é o João Alencar. Né? O João Alencar, ele é do Sub-17, ele veio do Sub-17, ele ainda alterna entre Sub-17 e Sub-20, tá? Ele tem só 17 anos de idade, mas ele já tem 1,87 m, é zagueiro, então eu acho que é um nome pro Santos ficar de olho para poder subir. Os jogadores que são do Sub-20, estavam no Sub-20 já anteriormente, não acho que eles são tão bons assim para jogar no principal, mas o João Alencar eu vejo com bastante talento, tá? Então acredito que é um nome interessante pra gente ficar de olho pro futuro, mas não pra agora. Só tô citando esses caras porque muita gente fala. E o outro é o Pepe Firmino, que muita gente fala também, né? O Pepe Firmino tem 18 anos de idade, já é um cara que tá jogando mais no Sub-20, tá? Fez 10 jogos, foi titular em 7, mas marcou um gol e deu uma assistência. Ele joga flutuando no campo todo, tá? Ele joga de meia, então ele vai tanto pro lado esquerdo quanto pro lado direito, ele se movimenta bastante no campo, tá? Então ele é um cara intenso, busca bastante a bola, dá muita movimentação, fica ele e o Rodrigo César se alternando ali no meio campo do Sub-20 do Santos, tá certo? E aí na dupla de ataque a gente tem geralmente o Matheus Xavier e o Luca Meirelles como uma dupla, né? E às vezes você vê o PP passando pelo lado, pelo lado direito, ou trocando com o Matheus Xavier indo pro lado esquerdo, ou fazendo revezamento com o Rodrigo César. Então é um jogador que eu também tenho bastante esperança que vai dar certo, mas ele oscilou bastante fisicamente, né? Então eu espero que tenha um pouquinho mais de paciência para o Pepe Firmino para subir. E o outro que vale a pena citar é o Bernardo. O Bernardo que eu já falei no ano passado, que deveria ter jogado mais. Citei muito ele e o Miguel. O Miguel, fisicamente, comparado ao Bernardo, sobra bastante. O Bernardo teve outra contusão, ficou 3 meses parado e tá voltando agora pro Sub-20, tá? Ele, inclusive, na Copinha, ele jogou pouquinho porque ele tava lesionado. Então, assim, o ponto do Bernardo, talento tem pra caramba. O Bernardo, fisicamente, preocupa. Né? Eu não sei se tem feito algum estudo novo com ele, alguma apuração física diferente com ele, alguma fisiologia diferente com ele, mas o Bernardo ele tem apenas 19 anos, ele se machuca demais. É extremamente talentoso, muito bom na bola parada, tem uma visão de jogo privilegiada, mas ele tem grandes problemas físicos, ele se machuca com muita frequência. Então, talvez precise ser feito alguma coisa com relação ao Bernardo para que ele esteja preparado para subir pro profissional, tá? Então é isso. Vinícius Lira, Rodrigo César, Gabriel Simples, para mim, subiriam já. Os outros eu acho que precisam um pouquinho mais de tempo, tá certo? Quero te ouvir, quero saber sua opinião, se você gosta de mais alguém, do Felipe Laurindo, que voltou de contusão agora recentemente, do João Pedro, goleiro, enfim, né, do Kenai, tem outros atletas, o Kenai que inclusive jogou o amistoso contra o Leipzig, né? Eu acho que tem outros atletas aí que a gente pode ir falando, né? O Enzo Boer, por exemplo, tem vários, tá? Deixa sua opinião nos comentários, eu quero saber. Faz o cocô, curta, comente, compartilhe. Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!